E agora, uma mensagem de fé para o seu coração, com o pastor Lourival Pereira. O versículo é fácil, Salmo 23. Se não achar essa, meu filho, vai para a glória. Salmo 23, versículo 1. Obrigado. Todo mundo já sabe decorar esse versículo? Então vamos ver se você sabe. Olha aqui para mim. No 3 você começa a falar o versículo, tá bom? 1, 2, 3. Mais uma vez. Amém. Eu quero falar sobre o tema: por que precisamos do bom pastor? Por favor, me ouça com atenção. Não deixe que nada tire os teus pensamentos daqui, para que você possa ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Davi poderia ter pensado numa figura diferente do que ele pensou em relação a Deus e em relação a nós. Ele chama Deus de pastor e chama cada um de nós de ovelhas. Mas ele poderia ter pensado e falado diferente. Por exemplo, ele podia ter dito: o Senhor é o meu comandante e eu sou o seu soldado. Mas ele não disse isso. Podia ter dito: o Senhor é a minha inspiração e eu sou o seu cantor. Ou então: o Senhor é o meu rei e eu sou o seu embaixador. Mas Davi foi perfeito quando disse que a melhor visão que se pode ter de Deus é de um pastor, e a melhor visão que um ser humano pode ter é de uma ovelha. Agora, por quê? Quais são as marcas de um pastor de ovelhas que Davi tinha em mente? Ele era um pastor de ovelhas. Ele era alguém que sabia do que estava dizendo. Quais são as marcas que um pastor de ovelhas tem, a fim de que ele possa ter chamado Deus de pastor? Em primeiro lugar, o pastor é o que instrui a ovelha como ela deve agir. Diga amém. Jesus, falando sobre o mesmo tema, ele afirmou dizendo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Isto é, uma das marcas de um pastor é que ele instrui as ovelhas. Por que Davi disse isso? Porque eu e você não temos a mínima chance de dar certo na vida, de ter sucesso, progresso, vitória, sem a instrução de Deus. O próprio Jesus disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então, se você quer vencer, Jesus tem que ser muito mais do que o quebra-galho do final de semana, o Cristo do dia do aperreio, o Cristo apenas da Semana Santa, o Jesus do Natal. Jesus precisa ser na minha vida e na sua vida o bom pastor, porque só Ele dá a vida pelas ovelhas. Se não for assim, sem essa instrução de Jesus, nós iremos errar. Quantos aqui podem estar vivendo hoje um momento muito difícil da sua vida, porque agiu, escolheu, tomou uma decisão sem a instrução do bom pastor e errou? Fracassou, se feriu, se deu mal, porque Jesus, para alguns, no máximo é o Jesus do final de semana ou o Cristo do aperreio. Se você quer ter vitória na sua vida, quer ter instrução correta, Jesus precisa ser o teu bom pastor e o teu salvador. Segundo lugar, segunda marca que um pastor tem é que o pastor, ele guia o seu rebanho. Diga graças a Deus.
João 10,10 diz: depois de fazer sair as ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Essa é uma marca de Jesus. Ele é um Cristo que ele guia o seu rebanho. É um Cristo que vai adiante das suas ovelhas. É um Cristo que a sua voz é percebida por aqueles que verdadeiramente o têm como Salvador e como bom pastor. Quantas pessoas têm errado de alvo, de meta, projetou sonhos, projetou planos numa direção, mas não seguiu a instrução e não foi guiado pelo bom pastor, não foi guiado por Jesus e se arrebentou. Se você quer ter vitória, se qualquer pessoa que deseja ter vitória, tenha Jesus como o teu bom pastor, que Ele vai guiar teus passos, e que se Ele guiar os teus passos, a vitória será certa, em nome de Jesus. Terceiro lugar, terceira marca de um bom pastor: o bom pastor é comprometido com o seu rebanho. Jesus falou assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você o reconhece como o Salvador da sua vida, quando você permite que Ele seja o teu guia, o teu pastor, o teu Senhor, Ele promete um comprometimento de cuidar de você, ao ponto de dar a vida, como Ele já fez. Por isso que é inadmissível alguém que está aqui, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Ele já provou o seu amor por você e por mim, Ele deu a vida por nós. Esse é um Cristo que é merecedor da nossa vida e da nossa fé, comprometido, capaz de morrer, capaz de dar vida, capaz de se entregar em uma morte brutal, absurda, para salvar a humanidade, para salvar aqueles que o reconhecem como Cristo Salvador. Esse é um comprometimento motivado pelo amor de Jesus. Ele ama você, Ele ama a sua vida, Ele quer se meter na sua vida, Ele quer ser muito mais do que um Cristo da Semana Santa, do Natal ou do dia do aperreio. Ele quer ser o Senhor e Salvador da sua alma, Ele quer salvar você. Em quarto lugar, a quarta marca de um bom pastor: ele garante a segurança do rebanho. Jesus, falando sobre esse tema, ele faz um comparativo do pastor com o mercenário. Ele diz: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Se você entregar a sua vida a Jesus, Ele não vai fazer como um mercenário. Quem é o mercenário? É o nosso adversário, é o inimigo das nossas almas, que nos promete coisas como Jesus promete, mas não tem caráter. Na hora que o mercenário vê as ovelhas sendo atacadas pelo lobo, ele foge, ele te deixa na mão. Mas Jesus não. Se você entregar a sua vida a Cristo, Ele for o teu Senhor, o teu Salvador, o teu bom pastor, quando o lobo vier te atacar, vai ter que se ver com Ele, porque Ele não abre mão da tua vida, não abre mão da tua casa, não abre mão de você, Ele vai lutar por você. Essas são as marcas de um bom pastor. Por isso que Davi diz no seu salmo: o Senhor é o meu pastor. E quais são as marcas das ovelhas? Quais são as características de uma ovelha?
Para você entender, para que cada um aqui entenda o que Davi queria ensinar no Salmo 23. Em primeiro lugar, as ovelhas são simplesmente ingênuas e tolas. A ovelha é o animal menos capaz de se cuidar. As ovelhas são indefesas. As ovelhas não possuem presas e nem garras. Elas não podem se defender, nem correr mais do que o lobo. Como eu e você, sem o cuidado do bom pastor, sem a presença de Jesus, sem a direção de Jesus, somos como a ovelha, ingênuos, tolos, abertos ao mal, desprotegidos, sem segurança, sem proteção. É por isso que você precisa de Jesus, eu preciso dele, que somos como ovelha, ovelhas ingênuas e tolas, e essa tolice e essa ingenuidade só são curados quando Jesus se torna o nosso pastor, quando ele se aproxima da gente, quando ele guarda as nossas limitações, quando ele protege as nossas fragilidades. A segunda marca das ovelhas, a segunda característica das ovelhas é que as ovelhas são sujas. Um gato pode limpar-se, um cachorro também. Vemos pássaros no banho, ursos no rio, mas e as ovelhas? Elas são sujas, elas não sabem se limpar. É assim que eu sou, é assim que você é, sem a presença do bom pastor. Nós temos os nossos erros, nós temos os nossos pecados, nós temos os nossos vícios, as nossas fragilidades, nós temos as nossas dificuldades, e nós não sabemos nos desvencilharmos delas, nós não sabemos como nos libertarmos delas. É como a ovelha que se sujou e não sabe se limpar. Mas se você tem Jesus como teu Salvador, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus te liberta de todo o mal, de todo o vício, de toda obra maligna na tua vida. Por isso que aí é perigoso demais uma ovelha ficar sem a presença do bom pastor. Terceira marca das ovelhas é que as ovelhas são míopes. Elas não enxergam o perigo, elas não conseguem ver o abismo e nem percebem a chegada do predador, do lobo. Ovelha não percebe nada porque ela é míope. É assim que nós somos. Quantas coisas fizemos por causa desta miopia de ovelhas que somos. Quantos perigos corremos porque não enxergamos o predador vindo sobre a nossa vida. Por essa razão, não se afaste de Jesus jamais. Não perca a intimidade com Ele, a comunhão com Ele, na sua palavra, na oração, na congregação de estar aqui. Porque senão essa miopia aguça, ela vai piorando e vamos ficando cegos para a realidade de Deus. Mas se você entregar sua vida a Jesus, você pode até ser um cego, mas se Ele pegar pela tua mão, jamais você vai tropeçar, porque Ele vai ser o teu guia, o teu protetor, o teu Senhor. Quarto lugar, as ovelhas são teimosas. Não é à toa que Davi chama o ser humano de ovelha. Muitas das vezes o pastor precisa usar o cajado para tirá-la do perigo, do abismo e da lama. Isso nós conhecemos. Tem aquele ditado popular: quem não vem pelo amor, vem pela dor. A maioria de nós só nos interessamos por Jesus por causa da dor. E a dor é didática. Se tem algo com poder